Olá, me chamo Beatriz Nogueira, sou farmacêutica residente e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas oftálmicas e otológicas. Essa aula ela será dividida em duas partes. Iniciaremos com a forma farmacêutica oftálmica e posteriormente vamos falar sobre as formas farmacêuticas otológicas. Bom, a forma farmacêutica oftálmica é essencial que a formulação ocular ela seja estéril, ou seja, completamente livre de micro-organismos, uma vez que o olho é uma área extremamente sensível. Quanto ao pH da formulação, ele pode variar entre 5,5 e 9,2, que é a faixa de tolerância dos tecidos e da mucosa ocular, sendo que o pH ideal é de 7,4, por coincidir com o pH natural dos olhos, o que vai minimizar aí a irritação e o ardor. Em relação à tonicidade, os olhos eles toleram uma variação de 0,5% a 1,8%, sendo ideal uma solução isotônica à lágrima, tendo uma tonicidade de aproximadamente 0,9, que também pode causar, se houver uma variação muito grande, uma irritação. Mas qual é a importância desses fenômenos de pH e tonicidade? Bom, está no fato de que uma variação muito grande pode estimular o aumento da produção de lágrimas, que são ali produzidas pela irritação e o ardor. Então, elas vão promover a função de proteção dos olhos. Então, elas vão ali remover o agente irritante, ou seja, o fármaco. Então, quando ele remove o fármaco, influencia na absorção. E quando o fármaco ele não é absorvido na forma adequada, não promove seu efeito. Um exemplo na prática é quando uma gota de água ela pinga em nossos olhos, a gente pode sentir um pouco de irritação e ardor. Isso tem a ver com o pH e a tonicidade. Então, na região dos olhos, é importante se usar o soro fisiológico, que tem aí a tonicidade de 0,9%. E a principal via de administração da forma farmacêutica oftálmica é a via tópica. Aqui estão algumas estruturas importantes para os olhos, começando pela córnea. A córnea ela é uma membrana que reveste o globo ocular. Ela é pouco irrigada, porém ela é muito inervada e por isso ela é sensível a estímulos dolorosos. Aqui nessa parte branquinha nós temos a conjuntiva. Ela é uma membrana fina e transparente. Ela reveste a superfície da córnea e também cobre a superfície posterior do globo ocular. Ela é bastante vascularizada, então ela permite a absorção dos fármacos. Então, essas estruturas elas são responsáveis pela absorção dos fármacos quando aplicado topicamente. Passando para a figura ao lado, nós temos o canal nasolacrimal, que é composto por essas estruturas, o saco lacrimal, o ducto nasolacrimal e a abertura do ducto. A drenagem do fármaco por esse canal ela é geralmente indesejada quando os fármacos eles são aplicados topicamente e ao excesso, o líquido ele pode escorrer para o canto dos olhos e atingir esse canal. Passando por ele, pode ocorrer o efeito sistêmico. Quando esse fármaco ele é absorvido pela mucosa nasal, quando ele passa por esse canal e é absorvido pela mucosa nasal, não ocorre o metabolismo de primeira passagem. Então, tem mais fármacos livres para produzir o efeito. Então, efeitos colaterais sistêmicos eles podem ser causados, especialmente quando esses fármacos eles são utilizados por longo período. Mas o efeito sistêmico ele é um fenômeno que não ocorre com frequência. Quanto às formas farmacêuticas oculares, nós vamos encontrar elas no formato de colírio. Os colírios eles são preparações farmacêuticas líquidas na forma de solução ou suspensão e são destinadas à aplicação sobre a mucosa ocular. Também vamos encontrar no formato de pomada e gel, que diferentemente dos colírios, as pomadas e géis são preparações semissólidas. Agora vamos falar um pouquinho de cada formulação separadamente.
As soluções são a forma farmacêutica mais utilizada no dia a dia. E além dos requisitos ditos anteriormente, como esterilidade, pH e tonicidade, ela precisa ser uma solução homogênea, ou seja, ela é de fase única, onde os componentes estão distribuídos de maneira uniforme. Também necessita ser uma preparação límpida, não pode apresentar nenhuma turbidez, e temos como exemplo os colírios de atropina e também de dextrano 70 e promelose, que é o colírio lubrificante. Bom, as suspensões, elas são formas farmacêuticas onde o princípio ativo se encontra em formato de partículas sólidas dispersas de uma solução líquida, e por esse motivo facilita a aplicação dos compostos pouco solúveis. E como são partículas sólidas, o tempo de contato entre o fármaco e a mucosa é aumentado. Com isso, promove a ação do fármaco por mais tempo. A distribuição desses fármacos deve ser homogênea e de fácil ressuspensão. Então, quando for feita a aplicação, é importante a agitação. Um exemplo desse colírio é o ciprofloxacino mais a dexametasona, que tem ação aí de antimicrobiana e anti-inflamatória. Quanto às pomadas, elas são uma boa forma farmacêutica quando o fármaco ele é instável em veículo aquoso, ou seja, quando ele possui baixa estabilidade em uma solução líquida. E por se tratar de um veículo oleoso, o tempo de contato entre o fármaco e a mucosa é maior, então também promove uma ação do fármaco por mais tempo. Um exemplo seria o aciclovir, que é uma pomada oftálmica utilizada no tratamento de ceratite. E também possibilita a administração menos frequente por promover ali a ação do fármaco por mais tempo. Os géis, eles permanecem mais tempo no local de aplicação, o que facilita uma maior absorção dos fármacos, e eles são absorvidos por difusão após ali a erosão, ou seja, a degradação dos polímeros solúveis. Um exemplo seria o ácido poliacrílico, que é mais conhecido aí como a lágrima artificial. Bom, na aplicação é necessário aplicar primeiro o colírio contendo o princípio ativo e após o lubrificante, pelo colírio lubrificante ser um pouco oclusivo, o que impede a absorção se aplicado primeiro. O uso concomitante de um colírio e uma pomada requer um intervalo de 5 minutos, então se aí você for usar os dois, é necessário ter um intervalo de 15 minutos um do outro. E os colírios, eles são de uso individual para não haver aí uma contaminação cruzada. Depois de aberto, o tempo de validade é menor por se tratar de uma preparação estéril. A validade da embalagem não é mais válida quando ele é aberto. Geralmente a validade fica em torno de um mês e meio, mas é sempre importante consultar a bula para você saber o novo tempo de validade do medicamento. Finalizamos aí as formas oftálmicas e vamos passar agora para as formas farmacêuticas otológicas. Nas formas farmacêuticas otológicas, nós temos as gotas auriculares. Elas são preparações líquidas na forma de solução ou suspensão, e diferente das formas oftálmicas, elas não precisam ser necessariamente estéreis. São utilizadas na remoção do cerume, no tratamento da inflamação, da dor e também de infecções. Elas são de ação tópica, podemos encontrar antibióticos, anti-inflamatórios, e por ser de ação tópica, ela possui algumas vantagens, como o aumento da concentração do fármaco no local de ação, e também, por ser de ação tópica, ela pode diminuir os efeitos colaterais e adversos. Um exemplo dessa formulação, nós temos o antimicrobiano ciprofloxacino mais hidrocortisona. Para aplicação, é necessário que o paciente ele se deite de lado, com a orelha afetada para cima, para a administração das gotas.
O paciente ele deve se manter nessa posição por no mínimo 30 segundos para facilitar a penetração das gotas. É necessário que o tratamento ele seja descontinuado no primeiro sinal de erupção cutânea ou em qualquer outro sinal de hipersensibilidade local ou generalizada. E o uso prolongado desses medicamentos podem resultar no crescimento de micro-organismos resistentes, inclusive de fungos. Agora, para finalizar, uma pergunta que geralmente ocorre no dia a dia é se os colírios eles podem ser utilizados como forma farmacêutica otológica. Bom, os colírios aquosos são às vezes prescritos na prática clínica para o tratamento de infecções otológicas devido às suas características como esterilidade, pH, que satisfazem os requisitos da administração otológica. No entanto, ao contrário, não pode ocorrer nunca, ou seja, o medicamento otológico, ele não pode ser utilizado para via ocular. Os olhos é um órgão extremamente sensível e as formulações otológicas, como vimos anteriormente, elas nem sempre são estéreis, além de possuírem variações de pH e tonicidade que não são aceitáveis para o uso oftalmo. Aqui estão as referências que utilizei, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso, obrigada!